Olá, olá para vocês, sejam todos bem-vindos em mais um episódio do Pode Aplicar. Com a gente hoje aqui, Jaqueline Lubaski, que é especialista em gestão de pessoas, além de professora, além de jornalista e além de um ser humano incrível. Então tenho certeza que vai ser um episódio fantástico, que a gente vai aprender e trocar muita informação juntas. Que delícia te receber! Ai, que bom, obrigada! Super, seja bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite ao pessoal do Pode Aplicar. Então é sempre um prazer estar podendo ter a oportunidade de, na verdade, compartilhar um pouco sobre a nossa experiência, podendo contribuir aí com o público do agro, né, Marca? Que é uma paixão nossa, né? Paixão. Quando a gente fala em agro, é tanta informação e é tanta gente que é apaixonada pelo que faz, que então é muito gostoso compartilhar, é bem isso. Mas assim, quando a gente fala em gestão de pessoas, não tem como começar de outro jeito. Hoje a gente está vivendo um grande apagão. Né? E aí, quem quer trabalhar? Quem são essas pessoas? Onde elas estão? Como eu faço para encontrá-las? Para qualificá-las? Enfim, a cabeça do produtor nesse momento está uma loucura. Loucura. E nós temos assim, eu vejo por várias vertentes, né? Geralmente o produtor, ele reclama muito, né? Sempre ele reclama, né? Ele procura oportunidade de dizer, ai, não tá dando, ai, o negócio tá ruim, o mercado tá ruim. Eu acho que o que da porteira para fora, nós não temos como controlar. Porque o mercado é soberano de fato e da porteira para fora não está nas nossas mãos, né? O que nós podemos fazer da porteira para dentro? E da porteira para dentro tem grandes oportunidades para nós melhorarmos os nossos resultados. E uma delas, e eu acho que é o grande fator principal, são as pessoas. Então hoje se fala muito de tecnologia, de novas oportunidades de negócio, né? Máquinas diferentes, hoje está drone, inteligência artificial, então hoje a gente tem muita coisa. E aí, como que a gente pode fazer isso acontecer? Com gente. Não sozinho, mesmo com a tecnologia chegando, sozinho não tem como a gente conseguir conquistar nada, a gente precisa de pessoas. E eu vejo o seguinte, Mark, realmente está um apagão, mas porque nós não estamos conseguindo hoje, com essa nova geração, e principalmente a tecnologia, reter as pessoas. Então nós temos que buscar o que a tecnologia pode trazer para nós de possibilidade para que a gente possa segurar as pessoas, engajá-las, fazer com que elas tenham comprometimento e querer ficar na fazenda. Então ficar na fazenda eu acho extremamente vantajoso, né? Vocês têm propriedade, sabem como é. Então tem muitas possibilidades. Mas eu vejo que nós não sabemos vender. Nós somos péssimos vendedores. Você acha? Muito. Por exemplo, você chega lá, o cara por conta de R$50, ele muda de emprego. Mas eu não consigo falar para ele, a casa que você vai morar, da que você mora hoje, qual é a diferença? Se fosse na cidade, quanto você pagaria? Às vezes você tem grandes estruturas e melhores possibilidades para aquele colaborador, mas você não sabe vender. Às vezes você tem um ticket de alimentação, às vezes você dá um quilo de carne mais barato, que só dele pagar mais barato o preço de custo, ele vai economizar aí em torno de R$250 a R$300 no mês. Mas eu não consigo vender isso. É importante mostrar esses números, você acha, para o funcionário, para trocar ideia, falar, olha, aqui, enfim, esse trabalho mesmo de quase te pegar na mão e dizer, vem cá, faz diferença? Muita diferença. Inclusive, hoje, o que eu vejo? Hoje nós temos duas vertentes, né? O produtor reclama da fazenda e os filhos não querem mais seguir o legado do pai. Quando perde o pai, ele quer vender. A gente tem vários exemplos, né? O culpado é o grande produtor que só fala mal do negócio, do nosso negócio. E o filho do colaborador, o colaborador só chega reclamando do dono, do serviço, do salário, do gestor. E automaticamente esses filhos não querem mais voltar para a fazenda. Só que se você pegar uma área comercial e uma área na fazenda, mesmo que seja mão de obra, o braçal, ele ganha melhor do que ganha na cidade. Com certeza. Uma área comercial. Sem contar que além do salário, ele tem comida, na grande maioria, se for solteiro, ele tem uma casa, ele não paga energia, ele não paga água, muitas vezes nem internet, porque o Wi-Fi é a primeira pergunta para qualquer contratação, né? Antes perguntava qual é o salário, agora pergunta, tem Wi-Fi. Então, antes do salário hoje, é a tecnologia que vem primeiro. Então, é extremamente importante nós falarmos exatamente quais são os benefícios que ele tem ali.
né, a casa que ele mora, o benefício dele precisar não ter um carro, por exemplo, se vai todo mês para compra, né? Não precisa ele ter esse carro dele, né? Só se ele quiser. E carro é sonho, eu estou aqui para dizer que se é sonho tem que conquistar, né? Mas ele tem como calcular isso. Isso é extremamente importante para que as pessoas queiram ficar na fazenda. Mas o maior gargalo ainda é a questão da qualificação. E é uma situação aí, como você disse, né? Um contraponto, porque muitas vezes o próprio produtor não tem essa qualificação. É um fato. Se é hoje, até a gente estava conversando sobre isso, porque muitas vezes o produtor, ele simplesmente foi tocando, e aquela máxima assim, deu certo até hoje, vamos seguir, fiz assim até hoje, segue viagem. E, na verdade, a gente está vivendo um momento importante, talvez, de divisão de quem realmente quer ficar na área e se profissionalizar e fazer do seu negócio uma empresa, e de quem eventualmente vai acabar deixando o negócio se diluir ralo abaixo. Você acha isso? Eu não tenho dúvidas. Mudou-se muito, né? Então não dá para a gente seguir da mesma forma que nós seguíamos antes. Eu até brinco, quando eu comecei, né? Não tenho problema com idade, tá, gente? Eu tenho 46 anos, mas 27 anos só fazendo isso. Como eu nasci na fazenda, trabalhei na roça, catei algodão. Na época não tinha. A aplicação não era do jeito que é hoje, viu, gente? Aplicava-se diferente, né? A gente ia de pau de arara, com marmita era de alumínio. Então, as coisas mudaram-se muito. Então, se nós não trazermos, melhorar essa qualidade, eu acho que isso foi bom, né? Então, o EPI, certeza, por exemplo, não era igual o EPI que a gente... Obrigado, hoje as empresas têm que entregar EPI. Antigamente, nós criávamos os nossos próprios EPIs, né? Existia uma criatividade para isso. E eu acho que isso foi extremamente positivo. Mas se nós não trazermos qualificação para essas pessoas, para que elas entendam e dê o melhor dela para aquilo ali, que ela se apaixone entendendo o porquê que ela está fazendo, não vai ficar. Tem gente que lá, por exemplo, pecuária, o caboclo não sabe qual é a responsabilidade dele, por exemplo, de alimentar quantas pessoas. Cara, já imaginou? Será que ele tem ideia do papel dele? Mesmo que ele está fazendo uma cerca, o quão é importante o papel dele? Eu acho que isso até então não se falava, né, Jaque? Não se falava. Nós trabalhávamos assim, por mera... Nós éramos mão de obra. É a minha responsabilidade, a tua responsabilidade, o meu cargo, o seu cargo, mas um propósito maior do que nós estamos fazendo aqui e por que nós estamos fazendo isso, eu acho que era rara a empresa que colocava isso como um contexto importante de dinâmica de trabalho. Com certeza. E eu vejo que isso é extremamente importante. Ninguém defende aquilo que não conhece, né, Mark? Então eu vejo o seguinte, por que eu defendo aquilo que eu conheço? Porque eu vejo quanto que isso é importante. Aí quando você verifica aí no meio, né, que as pessoas falam cada bobeira, cada bobagem sobre o agronegócio, que é muito triste até, porque as pessoas não têm conhecimento. Não têm conhecimento do tamanho. Resgatar um pouco dessa essência com o colaborador? Com o colaborador. Primeira passo é cultura organizacional, né? Cultura organizacional, de fato, é compreender exatamente a missão, o propósito daquela propriedade, o porquê que eu estou ali, qual é o meu segmento, aonde eu quero chegar. Porque alguém se doa o melhor dele sem saber de fato qual é o objetivo. Eu tenho que entender por que eu estou ali, né? Por que você está aqui? Qual o objetivo, né? Qual o objetivo da marca? Levar a informação para o agro, porque a gente é apaixonada por esse negócio. Então eu vejo que falta muito a venda, nós somos péssimos vendedores. Se sentir importante. Seja o colaborador, em qual ponto ele estiver, ele precisa se sentir importante. Ele precisa se sentir importante e saber o quanto o trabalho dele impacta naquele resultado, independente do que seja. Tem gente que acha que a cozinheira não participa do resultado final da empresa. Eu brinco, então demite. Fica sem comer e vamos ver, né? Se a cozinheira, né? Faz parte do processo. Se a cozinheira não é importante para a sua propriedade, demita. Fica sem comer e vamos ver se os colaboradores, né? Se o vaqueiro, se o operador, de fato, vão ficar e vão produzir. É fundamental, excelente reflexão. Né? Então, acho que vale a pena a gente verificar isso daí. Com certeza. Então, da mesma forma, o caboclo que faz lá limpa o jardim, a porta do escritório. A sua empresa, é um cartão de visita. Então, quem mantém aquilo ali tudo limpo e organizado, também tem um papel importante. Esses dias nós também estávamos numa reunião de ESG, falando um pouquinho aí sobre as 3 siglas que trazem o conceito do ESG. E a gente estava falando sobre aproveitar melhor
as expertises pessoais de cada um, que muitas vezes a pessoa está no lugar errado. Então não é que ela, não, esse funcionário é péssimo, não entende, não. Talvez esteja no local errado dentro do cronograma. Ótima reflexão. Excelente tocar nesse ponto, gente, porque é o seguinte, hoje mesmo estava falando sobre isso, talento. Verifique exatamente o talento de cada colaborador. Então, às vezes, você quer forçar que a pessoa seja algo que não é. E não é que ela é ruim. É a vaga que não se encaixa no perfil daquela pessoa. Eu, por exemplo, nós, né, que somos... se alguém chegar aqui e fazer assim, onde a gente estava? A gente meio que se perde. Não que a gente não tem talento. É porque o perfil do comunicador, por exemplo, ele quer ser solto, ele quer ser livre. E, às vezes, nem sempre ele consegue seguir padrão. Então, coloca uma rastreabilidade na nossa mão, é correr risco de perder e sair da lista 3, viu? Então não pega a pessoa dessa. Vai pegar uma pessoa extremamente analista, que gosta de números. Então, cada um pode pôr o seu papel e colocar o seu talento. Mas, às vezes, a gente teima, até com filho, viu, Marca? Sim. Eu brinco dizer, as pessoas acham que só médico é feliz. Não é. Então, porque quando a gente faz o que ama, meu amigo, não importa qual é a formação, vai te dar retorno financeiro. Porque quando a gente faz o que ama, é tudo tão natural e o dinheiro é consequência. Com certeza. Eu conto uma história. Quando eu comecei numa fazenda que eu não tinha obrigatoriedade, por exemplo, de fazer algo. Eu comecei a me oferecer para fazer sem ganhar nada. E automaticamente, daqui a pouco, eu percebi que as coisas foram acontecendo. Então, mais do que provado, eu não preciso... Se você quiser ganhar algo fazendo algo em troca, eu não sei se isso vai ser tão prazeroso e vai ser tão natural. Agora, quando você faz algo sem pensar que aquilo... Porque é consequência. Se você fez bem feito, vai trazer alguma coisa. Vai vir. O financeiro é uma delas. É só uma delas, né? Tem várias outras coisas. Então, quando a gente está feliz, parece que a gente tem mais tempo, a gente tem mais disciplina, a gente abre a guarda e parece que as coisas acontecem, né? Com naturalidade. Sim. Agora, a gente está vivendo também um momento, não diria difícil, mas no mínimo complexo. Porque talvez as pessoas estejam menos motivadas para permanecer em cargos, para querer fazer carreira, para crescer dentro das organizações. Então, assim, é uma característica do momento. Um pouco da geração, mas eu vejo que não é nem a geração, é a tecnologia, né? Que acaba, ao mesmo tempo que ajuda, ela atrapalha. Então, motivação nada mais é que motivos para eu ter uma ação. Motivação, motivos para agir. Qual é o motivo que eu estou dando para que essas pessoas ajam, saiam da sua zona de conforto? Eu vejo que o grande problema nosso, gente, chama-se liderança preparada. Esse é um grande desafio de todas as empresas. E no agro, em especial, ela é muito maior. Porque geralmente nas fazendas, quem que é o gestor? Quem é o gestor na fazenda? Normalmente é da família. Ou o mais velho, ou aquele que eu acredito que é a pessoa de maior confiança, mas ele não tem tato nenhum com gente. Essa pessoa vai te dar muito mais prejuízo do que se ela estivesse quebrando qualquer regra ética aí, né, da qual você imagina, do que você espera e que de fato é obrigatoriedade de todos nós. Mas as fazendas não investem em qualificação e desenvolvimento humano. Ela investe em quê? Em tecnologia. Saiu um curso novo de uma máquina nova. Aplicação de... Vai lá. Operação de máquina, vai lá. Uma nova máquina saiu, vai lá dar o treinamento. E para lidar com gente? Não tem treinamento, as pessoas não fazem. Quando tem, é o 3º, 4º, 5º, 10º plano para ele. Porque ele acha que isso é perder tempo. Então, enquanto eles não entenderem que desenvolver os líderes vai trazer melhores resultados, porque ele vai conseguir com que as pessoas tenham motivos para agir, e isso hoje eles não têm esse potencial e esse talento, porque não foi desenvolvido. Isso que é o fato. Ele não foi treinado, então não é culpa dele. Eu vejo que é culpa das empresas, de não investir. Coloca lá a pessoa sem estar preparada para ser um líder de fato, preparado para fazer com que toda a equipe desenvolva um bom trabalho e, claro, traga bons resultados. Então, liderança que não esteja preparada, automaticamente é dinheiro para o ralo. É importante isso, hein?
Porque a gente imagina assim, não, é o funcionário. Talvez venha de cima para baixo, então. Às vezes esse mais antigo, esse mais velho, ele nem quer ser líder. Ele não quer mandar em ninguém. Não é do perfil. Não é do perfil, mas a gente acaba forçando porque a gente acredita. Jaqueline, se eu dou um cheque em branco para esse cara, por isso que ele é meu administrador, eu escuto isso direto. Eu falo, ok, mas o prejuízo que ele vai te dar para uma equipe não comprometida é mais caro do que se ele estivesse levando um saquinho de sal lá pro arrendamento dele, meu amigo. Tem que separar, né? Tem que separar. Não é fácil também, é um exercício que quando a gente pensa com a cabeça do produtor, seja ele pecuarista, agricultor, enfim, na onde estiver, não é fácil, porque quando a gente fala em mão de obra de campo, é um pouquinho mais difícil, a gente sabe disso, né? Então você, de repente, tem aquela pessoa ali para aquela vaga, ela esteja preparada ou não. Mas hoje é assim, chegou o caboclo lá, bateu na porteira, você já tá com a rei, já põe o cara pra dentro, meu filho. Não tem esse negócio de... Já vai no laço. Não tem esse negócio de verificar. A gente ri. Vou recrutar. Mas... não recruta, porque não tem. As pessoas não querem ir pra fazenda. E aí? Essa nós não é estamos pergunta, trazendo, né? que a fazenda seja atrativa. Você vai numa fazenda, gente, a qualidade da moradia às vezes não é boa. Gente, não tem mais. Se você não tiver um quarto bacana, limpo, um ar... o cara não vai ficar. E o produtor tem entendido que investir na estrutura dos funcionários não é só investimento, mas é, além de tudo, fazer esse exercício de manter pessoas de confiança ali dentro, manter um bom quadro de funcionários. Como é que está aí no mercado? Você que anda bastante. Hoje eu tenho rodado 16 estados e varia muito de estado. Tem estados que estão crescendo muito, então se você pegar o Centro-Oeste é bacana, né? Agora se pegar o Sudeste melhor. Agora, quando você pega o Norte, Nordeste, está começando agora. Então, depende muito de região. Mas se você pega, por exemplo, no Nordeste, se você pegar o Oeste Baiano, por exemplo, Luiz Eduardo, Barreiras, não tem jeito. Ou ele melhora ou não fica ninguém, porque é uma região com potencial muito grande, né? Então, não tem como. Agora, se você pega, por exemplo, Fundão do Pará, Acre, as pessoas não investem. É mais deficitário. Né? Porque é uma outra realidade lá. Maranhão, se você pega, é uma outra realidade. Agora, você pega o Mato Grosso, quem não estiver investindo nisso, com certeza está com muita dificuldade de trazer mão de obra. A gente escuta assim, né, Jaque? Falo Jaque porque a gente já é uma tranquilo. grande amiga e o mercado conhece ela como Jaque Lubaschi, mas é Jaqueline, né? Pode chamar de Jaque. Jaque, normalmente a gente, né, como você acabou de mencionar, tem uma realidade muito discrepante, dependendo, inclusive, da região do país. Mas não é incomum ouvirmos o seguinte: não, nem eu tenho a estrutura como patrão na minha casa, na propriedade, não é? Tem. Então, assim, o que gera no mínimo aí uma reflexão mesmo, porque às vezes a pessoa não tem condição de investir. Nesse caso, a gente vai falar de várias vertentes, mas neste caso, como é que o produtor, o pecuarista, pode melhorar essa relação aí? Olha, eu vejo o seguinte, a gente tem que entender hoje, às vezes o produtor, ele quer fazer algo que talvez ele nem sabe se é aquilo que de fato que o colaborador quer. Eu sempre indico, quando você vai numa fazenda, se você não fez uma pesquisa de clima organizacional, faça. Tenta entender qual é o olhar dos seus colaboradores e qual é a necessidade que ele enxerga. Porque às vezes eu acho que é um plano de saúde, às vezes não é. Às vezes ele quer uma cesta básica. Às vezes ele quer um ticket de alimentação. Às vezes ele só quer um cobertor ou então até um ar-condicionado lá no quarto. Só isso. Ou um tanquinho para ele lavar roupa. Então, às vezes é muito pouco. Mas o grande desafio, Marco, é que geralmente os produtores, ele começa a aumentar toda a estrutura dele sem estar preparado para receber as pessoas. E aí, meu amigo, eu já tive experiência de produtor que não comprou uma máquina porque não tinha quem operasse. Diminuiu a quantidade de área que poderia plantar porque não tinha equipe. Por quê? Porque não estava preparado para receber essas pessoas. E foi-se o tempo que a gente vivia, por exemplo, que a gente subia num pau de arara e ia colher algodão. Foi a minha época. Hoje não existe mais isso. Hoje as pessoas querem conforto e, na verdade, não é nem conforto, é o mínimo, né, de segurança. Hoje a gente entende. Quantos acidentes nós tínhamos antes? Muitos. E hoje?
Então as coisas melhoraram também, né? Não só segurança para o colaborador, mas também para o produtor, para se sentir seguro. E automaticamente ele tem que trazer o básico, uma comida pelo menos bacana, de qualidade. Ninguém consegue trabalhar 100% comendo mal. E é muito irrisório. Se estiver, olha, eu brinco assim, se o produtor souber fazer conta de matemática, ele vai entender que um colaborador satisfeito com uma infraestrutura básica, uma cama boa para dormir, fresquinho, que ele vai conseguir dormir à noite, no outro dia ele vai conseguir produzir, um café da manhã reforçado, ele vai te dar muito mais resultado do que o custo de tudo isso. Mas as pessoas não conseguem, não põem isso na caneta. Tem Então, que pôr. Tem que colocar para você entender de com certeza isso paga a conta. Eu não tenho dúvida. É muito bacana. E é o que você mencionou agora, sensacional. Para ouvir o teu colaborador. Faz aí um bate-papo, faz uma roda, chama o pessoal para conversar, entende qual a necessidade dele, porque muitas vezes a gente desconhece. E nessa troca, eu acho que, por si só, o colaborador já vai entender o seguinte: esse pessoal aí quer me ouvir. E a gente já sai ganhando. Com certeza. Já vem fazendo que a rotatividade era por conta do ônibus escolar. Que é outro ponto que importante. faltava muito porque quebrava. Aqui mesmo, a região aqui de Rondonópolis, nós passamos em várias fazendas e nós juntamos os produtores e a gente começou a dar combustível para melhorar a qualidade também do ônibus, como era um ônibus terceirizado. Então, cada falta que ele tinha, a gente diminuiria a quantidade de combustível. Então, acabou-se essa questão de falta e de quebrar porque sobrou um pouco mais de dinheiro também para ele. Então, é o seguinte, o que você tem feito para melhorar e trazer qualidade de vida? Porque se não tem escola, a pessoa vai embora. As mulheres vão fazer de tudo para ir embora daquela fazenda. Que família é um fator importante, tá, Mark? A gente mencionou sobre isso num papo, em off, falando um pouquinho sobre reter mão de obra, e a gente até mencionou caminhos para a gente conquistar colaboradores, por exemplo, numa fazenda que é um pouco mais distante da cidade. Se você não fizer com que a esposa esteja feliz e os filhos, meu amigo, não vão ficar. Né? Não vão ficar. Então, a casa tem que ser boa, porque senão a mulher não vai ficar. Molha, toda chuva molha, não vai ficar. Tem que ter um ônibus, tem que ter uma água de qualidade. As crianças estão todas manchadas. Fala, cara, eu não quero ficar aqui, a água é ruim. Então, a gente tem que levar essa possibilidade. Um ambiente harmonioso, onde as mulheres se dão bem, né? Cria um café da manhã com as mulheres, cada uma leva um prato e vão ali papear, falar um pouco sobre relacionamento, falar sobre a educação dos filhos. Então, assim, na verdade, Marquinhos, eu brinco que são 3 S's. Saliva, suor, sola da bota. Só isso que você vai gastar, meu amigo. Não vai gastar dinheiro com isso. É só oportunidade para dar para essas pessoas trocarem ideias. E eu brinco sempre o seguinte, quando a família está feliz, automaticamente a família toda vai ficar tranquila. Porque a mulher começa a perturbar, até que o cara pede a conta. O dia que a mulher diz assim, não quero mais ficar, esquece. Seu funcionário já foi embora. Agora, se tiver oportunidade na fazenda para que você dê emprego para toda a família, gente, se você tem uma estrutura menor, é extremamente a oportunidade. Ah, mas se eu perco um, eu perdi todos. Sim, muito comum também. Ok. Só que às vezes você tem um e você tem que ter... Se você tiver 3, você tem que ter 3 casas. Então tem os pós e os contras. Então eu vejo que hoje, nós temos mulheres operadoras, tratoristas, tratadoras. Agregar valor nessa família. E olha, esse é um negócio meio que um chicocote agora aqui. Chicocote pro produtor. Chicocote é bom, Chicocote, eu adoro chicocote. Abre aspas, chicocote. Chicocote, o chicocote pro produtor. Para de querer contratar a família e falar assim, mas a família tá ganhando 10 mil. Se fosse 2, quanto você pagaria? Você vai pagar para a esposa o que de fato você iria pagar para aquela vaga. Não é porque ela é esposa que você tem que pagar menos. Então eu escuto muito isso. Sensacional. Horrível, é muito ruim, né? Não, sensacional o seu olhar. Mas tipo assim, o olhar é sensacional, óbvio, mas não é ruim demais essa visão? Sim, porque é pela qualificação. É pela qualificação, não é por conta da família. Então, se você não tivesse contratado a esposa, você teria que contratar uma outra pessoa. Seriam 2 famílias. Seriam 2 famílias. Você teria 2 casas, 2 energias, 2 águas, enfim, e assim sucessivamente. Ou seja, vale a pena, eu ainda vejo que vale muito a pena contratar e qualificar a família. Com uma boa conversa, uma boa integração, com clareza exatamente o papel de cada um, para que não haja
nenhum tipo de, né, de problemas depois por falta de entendimento, que é outra falha. As pessoas entram na fazenda e não sabem o que elas vão fazer. Porque vocês jogam lá, o cara não sabe o horário que começa, que hora que para, dia que é compra, como que recebe, e a pessoa vai ter que aprender sozinha. Então, a forma de receber essas pessoas também é um fator que desmotiva muito já de chegada, né? O cartão de visita é muito ruim. A pessoa fica muito solta, né? Muito solta e perdida. É. Sabe quando você chega na fazenda, no escritório, tem uma pessoa rodando com uma mala nas costas, para lá e para cá? Que ele vai? Ele não sabe, ele fica pensando, que hora que será que é o almoço? Onde que é a cantina? Onde será que eu vou dormir? Não tem ninguém para receber. Bem-vindo. Que bom que você está aqui. Você foi contratado para ser o operador, para ser o vaqueiro, para ser o tratorista, né? Aqui é o quarto onde você vai ficar, você vai morar com fulano, com ciclano. As regras aqui são essas. Gente, não tem como você... mas o cara tem obrigatoriedade de saber. O óbvio tem que ser dito. Já está até batido, né, Marta? Está batido, mas continua, né? O óbvio não é óbvio, tem que ser dito. A gente imagina que as pessoas, às vezes, têm algumas respostas. Gente, eu sempre falo assim, cada um dá o que é possível, né? Ninguém dá o que não tem. Então, vamos também tentar entender o outro, refletir um pouquinho, ter um pouquinho de empatia pelo contexto familiar de cada um, porque você está tentando agregar pessoas em realidades diferentes com históricos diferentes, né? Então, também acho que é hora da gente parar e fazer essa avaliação aí de ser humano mesmo. E aí é onde vem a questão da liderança preparada. Se ele não saber conhecer exatamente os perfis e como lidar com cada um deles, automaticamente ele vai ter problema. Não dá para eu tratar igual, Marca. Não dá. Você tem quantos filhos? 2. Dá para você tratar igual os dois? De jeito nenhum. Então, gente, de jeito você tem exemplo dentro de casa, né? E é muito real. Mas assim, estávamos também, porque papo de fazenda está sempre por todos os lados, conversando esses dias sobre exemplos de bons exercícios, de ações que de repente possam ter um impacto legal dentro das estruturas da fazenda. Essa é um assunto que vai e vem, né? Como eu posso manter funcionário dentro da minha propriedade? Olha, tenho 2, 3 estruturas. Na X está tudo bem, o pessoal tá joinha. Tem ali um corpo de funcionários que está funcionando, tá legal. Na outra, estou com problema. Funcionário não para. Discussão entre funcionário, briga entre funcionário, que é outra coisa cruel também, mas tem. Aí tem que avaliar, é a mesma estrutura? É a distância? Nós temos alguns fatores que dificultam, né? Fora a liderança, tá, gente? Porque o que chama atenção para as pessoas irem para a fazenda é o financeiro, mas o que retém é o ambiente. Então, se o ambiente for hostil, as pessoas não se respeitam, não vão ficar. Então, pode ser o melhor salário, não vai ficar. Então, a primeira coisa que eu tenho que ser, eu tenho um salário compatível com o mercado, uma infraestrutura bacana e não está ficando, e na outra está, opa, sinal de alerta. Tem algum problema. E geralmente é liderança, a forma de lidar com essas pessoas. Então, se tem uma comunicação aberta, se existe uma gestão participativa, né? O grande desafio das pessoas e que mantém as pessoas motivadas e querendo ficar, ela se sentir desafiada. E a única forma de eu fazer com que as pessoas se sintam desafiadas é fazer com que elas participem dessa gestão. Essas pessoas, o colaborador conhece 100% do problema. Eu brinco que ele ouve o barulho, sente o cheiro e a temperatura, muito mais do que qualquer líder. O gerente, o dono não tem como estar 100% em todas as áreas, em todas as frentes de trabalho. Então eu tenho que perguntar para esse colaborador, por que está morrendo mais bezerro? O que você acha? Quais são as causas? Por que essa máquina está quebrando tanto? O que está acontecendo com ela? Eu paro lá e não pergunto, está tendo vazamento, todo dia está baixando a água, o óleo todo dia está baixando, eu estou completando. Eu tenho que entender o porquê. E essas pessoas são as que irão contribuir para que você resolva esse problema mais rápido e principalmente ela se sentir importante, porque ela fez parte da tomada de decisão e de toda a estratégia, por mais simples que seja. É fundamental mesmo. Fundamental. Então é isso. Eu acho que todo exercício nasce do papo, de um bom papo. É isso aí. Bom, nós falamos um pouquinho sobre mão de obra, reter mão de obra, liderança, mas tem uma outra relação que é fundamental e, claro, nós estamos aqui na Céu Agro, que é uma empresa que trabalha com produtores.
né? Então, nós temos os colaboradores, mas também temos os produtores, que é uma realidade de muitas empresas, que nós, inclusive, somos parceiros, que é exatamente isso, relação colaborador-empresa, produtor do outro lado. A dinâmica vale? Com certeza. E trazendo até para a história da tecnologia, né, e todo o trabalho aí da Celagro, eu vejo que nós temos que investir nos filhos dos funcionários, para a gente conseguir manter essas pessoas lá. Já que hoje a questão é tecnologia, né? Por que nós não fazermos um trabalho para que essas crianças queiram permanecer na fazenda? Que seja trabalhando com tecnologia, né? Sim. Que é algo que eles adoram. Hoje só fica no celular, no tablet, né? O tempo todo. Então, eu vejo que isso é necessário a gente investir, sabe? Trazer informação de que o campo, de fato, é a melhor opção. Né? E a tecnologia está aí, gente. Não tem para onde a gente fugir. Não. Então, o produtor precisa abrir essa oportunidade de aprendizagem para manter os filhos dos seus funcionários. Ou ficaremos refém, muito próximo, acredito eu, dos robôs, né, minha filha? Porque não vai ter gente, não. E será que vai ter robô para todo mundo? Depende do bolso. Vai depender um pouco do bolso aí. Mas eu vejo que vai existir muito isso. Eu conversando esses dias com uma pessoa, ela perdeu o emprego por conta de um aplicativo. Olha aí. O aplicativo fazia tudo o que ela fazia. Nossa. Ah, mas ela ficou sem emprego? Não. A tecnologia vai vir para contribuir muito. Mas é porque era muita gente que fazia aquilo, que é telecom, né? Telefonia. Sim. E aí tem várias formas e aplicativos que fazem o trabalho. Mas essas pessoas vão migrarem para outras porque precisa de muita gente. Hoje nós temos vagas no Brasil inteiro. Tem, né? Essa história de dizer, olha, não tem emprego, não tem emprego. Isso é fictício, né, Jaque? É balela mesmo. É conversa para quem não quer trabalhar. Porque trabalho tem. Trabalho tem, viu? Muito trabalho, muita oportunidade, muitas vagas. Mas a pessoa precisa estar disposta. Primeiro, o produtor também, ele tem que abrir oportunidade para quem não tem tanta experiência. Porque como tem aumentado muito, pós-pandemia se aumentou demais, né, a necessidade do agro. E aumentaram-se as áreas e com isso precisou de mais pessoas. E antes nós já não tínhamos tanto nem pessoas qualificadas. Agora nós não temos nem sem qualificação nenhuma. Então, hoje tem muita gente que quer vir para o agro, mas ele não tem experiência. Aí o produtor diz, mas sem experiência eu não quero. Eu falo, meu amigo, ou você investe e você vai ter uma oportunidade de reter essa pessoa, porque... Prepara, né? Preparou ela e ela tá ali junto. E detalhe, preparar, mas se eu der o treinamento, o cara vai embora. É um risco. Ele quer continuar com ela sem saber nada. Eu não sei o que é pior. Então o que eu digo é o seguinte, ele paga 1.000 e o cara não sabe. Ele qualifica e continua pagando 1.000. Aí é óbvio que o vizinho vai lá e quero esse cara para mim. Você já gastou todo o tempo e dinheiro para qualificar essa pessoa e você não conseguiu manter, né, exatamente o reconhecimento, a remuneração de acordo com o que ele produz. Por isso é importante uma avaliação de desempenho bem feita. Vale para as empresas, né? Você estava falando aí, eu estava imaginando as empresas. Todas as empresas, comerciais, industriais, construções civis e também do agronegócio. Eu vejo que isso aqui que nós estamos falando, o agro porque é algo que a gente é apaixonado e é algo que está muito em evidência e principalmente na nossa região. Mas tudo isso que a gente falou cabe e serve para qualquer manequim. Né? É porque é isso, às vezes, se a gente fizer um exercício simples de escutar alguns grandes líderes, tá? O que eles fizeram dentro das próprias empresas. Esses dias foi assunto geral, Silvio Santos, por conta da história, de onde ele saiu, o que ele conquistou, toda a trajetória, mas ele deixa muito claro em todas as falas, que é o que você mencionou aí dos 3 S's. Que é a saliva, o suor, a sola da bota, que é você trabalhar, você ter seriedade, você ter compromisso, você ter ética no lugar onde você está, mas levar um pouquinho além. É você conseguir compartilhar a sua paixão
e olhar para o outro e dizer assim, você também pode ser um grande apaixonado por esse negócio, vem cá, vamos fazer junto, né? Não necessariamente que você vai estender uma oportunidade e falar assim, olha, a partir de hoje você é sócio, não é isso, a gente sabe que não é, a gente precisa da realidade para as coisas funcionarem, mas é convidar essa pessoa para fazer parte mesmo, né? De tentar dar mais qualidade para a família, para envolver, para olhar para essa pessoa e falar, puxa, essa pessoa é uma pessoa importante para mim, né? Então, os grandes líderes historicamente fizeram isso e fazem isso. Abriram oportunidades sem blindar ninguém para que ela continue se desenvolvendo e crescendo, sem medo de perdê-lo. Você pode perceber que todos os grandes, as pessoas que se destacaram, inclusive no SBT, por exemplo, né? São pessoas que em nenhum momento ele frisou que ele não podia ir. Pelo contrário, ele torcia para que ele tivesse oportunidade para ir, porque ele sabia que existia outras emissoras maiores para aquele talento. Sim, da Maí, me lembrei, da Maís ele fez isso. E da Eliana. Também, vai. Não, mas eu vou ficar aqui, não, mas olha, eu gosto muito que você esteja aqui. Eu gosto muito, mas se tiver a oportunidade, que vá. Vai. Então eu vejo também dentro do agro da mesma forma. Porque quando a pessoa sente que ali ela é querida, ela vai demorar muito mais tempo e ela vai se dar o melhor. Ela não vai te abandonar. Ela não vai largar o barco de um dia para a noite, né? E claro, eu não vejo que a oportunidade é só crescimento de cargo. Se você souber visualizar e vender que aqui que a oportunidade é de crescimento também horizontal, de desenvolvimento, de oportunidade de ter uma vida melhor, de qualidade para sua família, automaticamente essas pessoas irão querer ficar, irão querer permanecer por o máximo de tempo possível. E óbvio, vai chegar algum momento que a empresa precisa oxigenar. E deu tudo certo, vir novas ideias. E você também para um novo negócio, até para você também se desenvolver. Eu acho que é natural também a mudança, né? É claro, quando você chega numa fazenda, tem 2 pontos. Você chega numa fazenda onde tem pessoas muito antigas, eu acho bom para um lado, mas ao mesmo tempo ela é muito morosa. Porque ele já está numa zona de conforto, está funcionando aquilo. Quando chega alguém novo, aquela ânsia, o povo meio que dá uma alertada, né? Então, esse movimento, às vezes, é necessário, talvez também para nós, né? Para a gente continuar crescendo e desenvolvendo. Eu vejo que a gente tem vários exemplos, assim, com famílias. Eu vou pegar... Quando eu era criança, por exemplo, meus irmãos estudaram só até a 4ª e 5ª série. Então, quando eles viram o quanto eu fui atrás, correndo atrás, fiz 2 universidades, todos os meus sobrinhos... Quiseram. Estão todos fazendo. E brigando. Por quê? Porque um leva o outro. Então, é importante a gente puxar. Tem que ter alguém para ali dar uma empurradinha. Porque senão fica moroso o negócio e tá bom. Ninguém faz. É um fato mesmo. Funcionou. Né? Você acaba se acomodando no ambiente. Por exemplo, se você morar... Vou dar um exemplo. Paredão é uma vila que tem sentido... Esses dias eu falei sobre isso. Gente... Eu passava antigamente, lá mais ou menos uns 15 anos atrás, tudo feio. Eu passei lá esses dias, parece que o prefeito lá, não sei, o cara da comunidade, deu algum incentivo. Todos pintaram. Quando começaram a pintar, a vila inteira, a rua, é uma avenida, rodovia. Dos 2 lados, todas as casas pintadas. Eu falei, gente, que bonito. A pessoa falou, não, aqui deu um incentivo. Aí quando um começou, ninguém quer ficar feio. Então, é fato. Ninguém quer ficar de fora. Ninguém quer ficar de fora. Você não quer ser a pecinha fora do tabuleiro. Exatamente. Não tem aquela parábola do vestido azul? Quando chegou uma menina que todos os dias ela tomava banho e colocava o vestido azul, todos os vizinhos começaram a se organizar, a pintar as suas casas. Por quê? Porque ninguém quer. A gente precisa de alguém para incentivar. É fato. Exatamente. No agro também não é diferente. Eu vejo que a gente precisa de produtores que abram as porteiras para levar coisa nova, de empresas assim como nós, a Céu Agro, que tem levado essa oportunidade, levando essas informações. Então, nós precisamos de quem dá a oportunidade para que as pessoas se movimentem. Senão a gente para, né? A gente se acomoda demais. Bom, a gente já está caminhando aí para um final, mas só para a gente contextualizar como um todo o papo, falando de relação de empresa-produtor mesmo, que aqui a gente tem muitos colaboradores que trabalham na parte comercial. E é um nicho aí, porque, claro, a gente vai nos eventos, o comercial é figurinha que está ali, correndo atrás. Qual a dica para esse cara que está buscando o cliente, a venda, a fidelização?
Bom, primeiro conheça o seu cliente, pelo amor de Deus. Tirar pedido não dá, gente. Não cabe mais isso hoje. Não é vendedor, né? Ele tira pedido. Então eu sempre brinco, quando eu vou nessas empresas de comerciais, eu falo, o seu cliente, quantos hectares ele tem? Quanto que ele planta? Qual a especialidade que ele vai plantar? Quando foi a última carga que você mandou? Você sabendo a quantidade que ele tem, quando que ele vai precisar novamente? Você conhece a nossa logística. Qual o feedback? O que ele achou desse produto? Existe um pós-venda, entendeu? Chegou no dia, mas a insegurança é tão grande de ser negativo que ele nem pergunta. Então, nós precisamos... A maior reclamação dos produtores em relação às áreas comerciais é a falta de retorno de pós-venda. De tentar entender se ele ficou satisfeito e se deu tudo bem com o produto dele. Então, uma dica aí para a galera do comercial. E detalhe, viu? Mosca branca de olho azul agora. A área comercial aí tá difícil. Esse perfil com essa nova geração tá bem complicada. Bem complicado. A gente precisa desenvolver muito e eles precisam entender, existe um espaço aí e degraus para galgar. Porque realmente a área comercial, eu vejo que é uma das áreas mais difíceis de nós contratarmos hoje. Eu não sei, eu tenho a impressão que muito da área comercial é tino, é da pessoa, é esse jeito que muitos têm e outros não, né? Porque não é uma expertise que vem como um chip na gente. Agora eu vou ser comercial, pum. Tem gente que fala, eu não sou da comunicação, eu não sou comercial, eu não consigo ter essa tarimba para conversar com as pessoas, eu sou tímido, eu sou retraído. Então, de repente, é uma pessoa fantástica que tem todo um conhecimento técnico, mas não consegue estabelecer. Então, eu digo sempre o seguinte, é óbvio que o perfil próximo daquilo para ter mais facilidade é muito mais fácil, né? Então, quem já nasceu com aquele tino, né, entre aspas, realmente é mais fácil, mas tudo dá para desenvolver desde que a pessoa queira e ela tenha disponibilidade. Porém, entenda que nós temos perfis também de produtores. Tem perfis de produtores que não aguentam conversar comigo e com marca, gente. Não. Aí eu preciso de uma pessoa mais analítica, porque ele é mais tímido, ele quer ser mais direto, ele quer ser mais objetivo. Então entenda também, conheça o seu cliente e você direciona a sua equipe de vendas com um perfil mais próximo daquele cliente. Então aí você não vai errar. Existe também os tímidos que são excelentes vendedores, que eles vão vender apenas com comprovações, sabe? Com parte técnica. Nós não, a gente vai vender porque a gente fala que é bonito. Então, não, mas hoje eu acho que é fundamental ter uma pesquisa científica por trás do produto. Exatamente. Vamos supor, uma semente. Não dá para não ter. Um adubo. E eu acho que tem que, assim, já foi a época que todo produto cabia para todo mundo. Eu tenho que entender o que esse cliente precisa, seja gado, seja lavoura, exatamente o que ele tem ali, sabe? A dor desse cliente para eu poder realmente ser efetivo. Mas um comunicador, ele tem um jeito de dizer e é uma persuasão tão forte que realmente, às vezes, nem é o produto tão bom, a gente consegue vender. Não tem aquela história que você vende até a mãe, vende a lua, vende a sogra. A sogra com certeza sempre vende, né? Então, geralmente a gente vende a sogra. Mas, claro, conhecimento técnico e tivesse um pouco de comunicação, aí mataria pau, né? Mas tem pessoas que são muito objetivas, ela não tem paciência de ouvir todo um contexto. Ó, o produto é esse, faz isso, faz isso. Custa tanto. Ele já matou. Então, por isso é importante conhecer os perfis também do produtor, né? No caso do cliente. De quem está do outro lado. De quem está do outro lado. Muito e, gente, dá para sim desenvolver, ser um bom comercial, se você quiser, óbvio. Aí. Tem que querer. Tudo tem que querer, né? Tudo a gente tem que dar o primeiro passo e dizer. Disciplina, né? Disciplina, fundamental, não tem como. Mas é isso. Bom, não sei como a gente está de tempo. Olha, a gente conversou, hein? Dizem ali que nós já estamos no quarentinha. Meu Deus do céu. Eu queria conversar 1 hora redonda, 1h30 e ficar aqui de papo, porque eu acho esse assunto fantástico e adoro minha amiga, que é extremamente especialista e conhecedora na prática. Na prática. O que faz muita diferença. Muita diferença. É verdade, viu? Eu falo que o canudo é importante e eu vou dizer assim, eu acho que tanto para recém-formados, né, e principalmente para quem está há bastante tempo, mais antigo, né? Antigo que eu estou dizendo mais tempo, mais experiência, vamos chamar assim. Se nós tivéssemos 2 coisas, mais humildade e menos orgulho de ambas as partes, a gente seria muito feliz. Imagine
um caboclo que acabou de sair da universidade, que está com canudo, que já se acha doutor, porque a gente tem muito isso na fazenda, fosse humilde bastante para entender que o colaborador, pela experiência dele, ele vai ter um aprendizado, uma experiência para te ensinar que aquilo a faculdade nunca vai te trazer e você nunca vai aprender em lugar nenhum, a não ser que você se abra para aprender com ele. E ele também ser menos orgulhoso e também humilde de entender que você pode trazer conhecimento técnico para agregar com coisas que ele já fazia, mas ele não entendia o porquê ele estava fazendo. Ele faz por conta da rotina das coisas forem acontecendo. Meu avô falava assim, meses com R, a madeira racha. Meses com R? Meses com R. Porque todos os meses com R chove. Mas ele não sabia por quê. Por conta da umidade. Ele não tinha esse conhecimento. Olha mas aí. eu sempre ouvi isso. Eu falava, gente, mas por quê? E ele não sabia me explicar. Um dia, conversando com o agrônomo, ele tentando me explicar lá, eu falei, gente, então são coisas que às vezes a pessoa que tem a graduação, ela pode trazer conhecimento para que você possa agregar e melhorar ainda mais. Então, nós temos aí possibilidade de ambas as partes, sendo mais humildes e menos orgulhosos. Para tudo, né, Marca? Para tudo. Para tudo. Para tudo. Vale para a vida, para todas as relações e para todos os momentos. Exatamente. Né? E talvez o menos é mais, porque quando a gente acha que a gente sabe tudo, a gente definitivamente não tem mais nada para aprender, né? Ué, você vai aprender se você já sabe? Eu todo dia aprendo, eu acho que eu mais aprendo do que ensino, isso é bom demais, bom né? Bom demais, essa todo troca. dia a gente aprende, é uma troca. É muito bom. Bom, quer fazer suas considerações finais? Aliás, quero dizer que hoje a gente roubou um pouquinho da Jaque aqui no Pode Aplicar, porque ela veio para um evento em Rondonópolis. Nós estamos com o nosso container em Rondonópolis, na Céu Agro, que fica aqui, saída para Poxorel. Aliás, fica o convite para todo mundo ver os nossos vídeos, conhecer um pouquinho mais da empresa, porque a gente é especialista na tecnologia de aplicação, além dos produtos que são fantásticos, com muita pesquisa. Tem um laboratório aqui dentro, viu, Jaque? Então, se você tiver 5 minutinhos, né, Adriano, a gente pode levar ela lá para conhecer, porque, assim, é uma empresa que se dispõe a fazer pesquisa, a entender por que esse produto realmente vai fazer diferença ali para o produtor, de que forma, como acontece. Então, todo esse conceito de conhecimento está no DNA da Céu Agro. Então, é muito legal. Muito bacana. Bom, a minha consideração que eu quero deixar, eu acho que eu não poderia deixar aqui, senão eu estaria indo embora assim, insatisfeita, tá? Eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que eu quero deixar uma reflexão, viu, Marcia? A reflexão que eu quero deixar para você, produtor, e para colaborador. Você, colaborador, se você fosse dono da empresa da qual você trabalha, você se contrataria? Lembra dos dias que você, cansado, deu horário, você não queria mais. Esse aqui já tinha dinheiro demais e você deixou passar. E para você, produtor, se você fosse colaborador, você gostaria de ter um patrão assim como você? Será que você tem se doado o máximo de uma forma da qual você também gostaria de ser tratado? Se a resposta for sim, né? Bem-vindo, que bom, tá no caminho certo. Se não, ou talvez, ou de vez em quando, eu acho que vale a reflexão para a gente virar a nossa chave e talvez até trocar o chip, já que nós estamos falando tanto de tecnologia, né? É isso aí. Bom, belíssima reflexão. E aí, Marca, você se contrataria? Eu me contrataria. Eu também sou apaixonada, né? É isso aí. E olha, com todas as pessoas que eu estou, eu acredito que nós estamos numa troca muito boa de relação, de maturidade, de querer aprender, de querer somar e de muito abertos, né? De aí que você tem para me dizer, fale, vem cá, vamos junto. E, enfim, espero que eles também continuem me contratando. Isso aí. Mas vamos lá, vamos juntos. Mas li hoje também algo que diz o seguinte: você tem que ser a primeira peça a acreditar em você. Se você não acreditar em você, desculpa, não dá para você vender nada, porque você vai vender o quê? Então, assim, a gente tem que ter tudo isso e, ao mesmo tempo, a gente tem que ter conhecimento, né, Jaque? Com certeza. Porque senão não vai. Não vai. Filosofias à parte, o papo foi sobre gestão de pessoas e é muito especial, porque a gente segue aprendendo e segue trocando. Porque um dos objetivos do Pode Aplicar é exatamente esse. Trocar informação, compartilhar conhecimento e transformar o dia a dia em grandes jornadas. Todos os nossos conteúdos você pode acompanhar no Spotify, também no YouTube, e a gente se encontra, né?
por aí. Ó, Sempre. espero você mais vezes aqui em Rondonópolis, tá? Com certeza. Esperamos. Com certeza estarei por aqui. Então, Gente, tá foi um bom. prazer. Até, a gente se vê.